Olá, pessoal. Bem-vindo ao guia da La Liga 2023-2024. Meu nome é Rodolfo e hoje, por incrível que pareça, comigo está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal? Depois de ter furado no podcast da Bundesliga 2, estou aqui para falar da La Liga. Nem é uma liga que eu faço muito, mas assim, pelo menos os principais a gente sempre tá olhando. Isso aí, e também importante porque a gente vai falar de futebol também, né? A gente gosta, a gente vai ver também, a gente acaba estudando junto com vocês, então a gente vê elencos, fala de jogador. Mas também vamos falar de trading, cara. Claro, né? Falar o que a gente acha do campeonato, os times que a gente talvez tenha mais conhecimento, como jogam, questão de odds, como é que é, e por aí. Eu tava falando com o Cabal antes de a gente iniciar a gravação que o áudio dele tava mais baixo, aí eu lembrei que eu tava com dois fones, né? Eu sempre uso dois fones, o de concha e por dentro um intra-auricular. Por isso que eu tava escutando ele mais baixo. Então, já começou bem. A gente vai tentar fazer isso das 5 ligas, talvez a gente não consiga gravar as 5 junto, mas vamos tentar. E mais a da Arábia, né? Que é a grande sensação. O Cabal já tá com raiva da Arábia Saudita, no sentido Não de estar gosto. pegando o jogador tudo. Mas a gente vai dar uma falada aí. A intenção é sempre passar algumas questões aí sobre trade e também acaba que fala sobre futebol, né? Da Arábia Saudita, eu tô tentando pegar mais algumas informações, que como são times que a gente não conhece, para saber se o time é grande, pequeno, em cidade que tá, se tem muita torcida ou não, tamanho de estádio. Agora, esses campeonatos aqui mais do dia a dia, não vejo tanta necessidade, né? A gente contar a história aí de Barcelona, que dia ganhou, o que não ganhou, acho que mais ou menos a galera já sabe, né? Antes de iniciar, falar das nossas redes sociais, YouTube e o Instagram, lá do B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, lá do B do Trader. Então, quem puder seguir a gente lá, dar essa moral, a gente fica muito satisfeito. O Instagram tá tendo um retorno aí de. O pessoal manda mensagem, segue, tá gostando bastante. E a rede social que a gente mais trabalha, vou falar assim, né? Porque ela é mais fácil, não precisa editar, não precisa nada, é só o celular na mão ali, no instantinho você já faz ali, então é bem mais tranquilo. Então é isso, começando aí o mês de agosto, né? Eu até fiz falando que o julho foi bem legal para mim. Vinha de meses complicados, porque menos campeonatos, você não consegue volumar tanto. Agosto já foi bom. Não, agosto não, julho, né? Vamos ver se agosto fica no mesmo caminho aí. Bem, então a gente vai falar da La Liga. Vou passar alguns dados aqui antes de a gente falar time por time. A gente não vai demorar muito no time, não. Alguns vai ser até bem mais rápido, né? Por questão de falta de informação e tal. A temporada passada, que foi a 22-23, teve uma média de 2,51 gols, né? Não é uma média das mais altas, mas também não está tão baixa, né? Intermediária aí. Teve uma porcentagem de 48% de vitórias em casa dos times, 29 fora e 23 empates, né? Por cento. Então, ao contrário da Bundesliga 2, que eu fiz olhei essa estatística, eu até lembro, era praticamente igual as vitórias casa e fora, né, nos jogos. E já a La Liga ela tem uma tendência metade praticamente, né, 48% dos jogos o mandante ganha. Então, mostra que já é um campeonato que o fator casa conta bem mais, né? Jogos com menos de 3 gols, né, que não bateu o over 2,5 foi 52%. Então quer dizer que se você tivesse entrado em todos os jogos para no over 2,5, você tinha ficado com 52% de green, 48% de red, né? E o resultado mais normal foi 1-0 aí, 49 jogos, que foi o resultado mais repetido. Bem, lembrando a temporada passada, o Barcelona foi campeão, então a gente vai começar por ele, vai descendo os times conforme a classificação da temporada passada, para já não dar briga, né? Se tiver algum torcedor do Real aí, já fica calmo, que é de acordo com a classificação, até chegar aos 3 que subiram. E também a gente vai falando quem está na Champions, se isso acaba que influencia também, né?
tanto no investimento quanto no ter que poupar alguma rodada ou outra. Bem, o campeão então foi o Barcelona, com 88 pontos, ficou 10 pontos à frente do Real Madrid. E a gente vai falar um pouco aí do elenco e de como. Acho que antes de a gente começar, né, Cabal, vamos falar da liga em si, né? O que a gente acha, e aí depois a gente fala dos times e aí termina. Porque senão lá no final falar da liga acho que fica ruim. E aí, para você, o que você acha da La Liga? Vem trabalhando muito, pouco? Quais são os mercados que você vê que, por exemplo, o Bundesliga 2 eu salientei que é um campeonato muito difícil para Meteodes, né? Que é bom para gols e alavancagem, recuperação de resultado, gols no final. E a La Liga, você já vê mais que tem um espaço para Meteodes também ou não? E sua experiência, né? Pode falar se você vem fazendo muito ou não, como é que são os times que você gosta e por quê. A La Liga eu nunca gostei muito, nem quando não era trader, né? Tipo, até quando era meio estourado, assim, assim, não curtia muito, achava que o Barcelona e Real sobrava muito, até que teve nos últimos anos o acréscimo aí do Atlético de Madrid, que até ganhou 2 vezes. Mas fica mais nisso, né? Eu acho que o time mediano para baixo são bem fracos no geral. Não quer dizer que não tenha bons times, bons técnicos, mas assim, no geral eu acho fraco. Mas assim, para trade, eu acho que é bem mais meteórico quando se compara com a Bundesliga 2, assim. Dá para pegar back o time grande. O Barcelona, já faz time por time, é Barcelona, às vezes vem ódio amassado. Real Madrid não é tão simples assim de trabalhar, mas dá para pegar coisa a favor deles. E tem outros times, principalmente em casa, que eu gosto, né? Que acho que até faço mais, que é o Real Sociedad, Betis, teve temporada com Vila Real. Quando a gente for falando dos times, a gente vai lembrando demais, mas esses times, assim, tipo, segunda força, Sevilha, quando tá bem, às vezes é muito interessante trabalhar a favor dele, você pega a odd boa, ou até mesmo no lei, a zebra, e assim, é o campeonato under, né, que não é muito comum nos europeus, principalmente quando você pega aí confronto de time de meio de tabela para baixo. Tem vários under ali, cards. A gente vai lembrando os nomes quando for falando. Só que por ser mais under que os outros, ele tem geralmente a cotação de ouro mais parecida com o Brasileirão. Aí às vezes dá para pegar uns jogos bons ali, uma frente alto, um limite ali 70 minutos, porque tem essas ligas mais ovas que a gente está falando, eles tem que só consegue pegar o limite ali a 80 minutos. Lá liga isso que já consegue pegar estilo Brasileirão, 68, 70. Só não dá para trabalhar uns over muito esticados, mas assim, no limite, uma frente, eu gosto de pegar às vezes. Então, é isso. Para mim, não é um campeonato que eu faço assim todos os times, né? Por exemplo, Premier League, Bundesliga, eu gosto, até o italiano mesmo, eu faço muitos times, não tem problema em fazer quase nenhum. Agora, o La Liga, sinceramente, eu escolho alguns para fazer, né? Então, nas últimas temporadas, claro, Real Madrid, Barcelona, se você for fazer, trabalhar com match odds, acho que todo mundo tem que fazer, porque são os times que vão entrar mais padrão. Gostava do Betis nas últimas temporadas em casa, apesar que nessa última temporada eles diminuíram um pouco a qualidade ali, não foi tão legal. Tinha o Sevilha, né? Mas o Sevilha nessa última, principalmente quando o São Paulo estava lá, o time estava muito mal, era bom para gols, né? Aquele estilo de jogar que fazia 5, levava 2, fazia 2, levava 4, aquele estilo ali mais aberto, né? Então era bom fazer para quem gosta de trabalhar com gols. Mas para match odds era isso. Eu não fiz muitos jogos do Real Sociedad e também eu não gosto do Atlético de Madrid. Não é o estilo de futebol que me atrai para o trading.
Porque eu gosto de fazer trade em jogos que há pressão e velocidade. Para mim, esse é o cenário ideal, vamos falar assim. Eu não gosto de times que jogam lento ou que jogam reativo. Para minha leitura, eu não gosto. Se alguém gosta, beleza, não tem nada de errado. Mas eu tenho dificuldade com esse tipo de time. Então, o Atlético Madrid encaixa nesse estilo que eu não consigo trabalhar bem. Então, eu evito, na maioria das vezes, os jogos deles. Claro que algum outro jogo a gente acaba fazendo, mas não é. Se tiver outra ali, outra opção, até de outro campeonato, eu deixo fazer do Atlético Madrid para fazer de outro time. Talvez até times menores. É um time que não bate o anjo, vamos falar assim. Tem dificuldade mesmo. Então faço mais dos dois grandes e de um outro time que destaca, igual, por exemplo, o Betis em casa, na época estava muito forte. Gostava de fazer o Sevilha, entre outros jogos ali posso fazer. Mas é um campeonato que eu não faço todos os times, bem menos que outros. Mas nem por isso eu deixo de conhecer os times também. Como a gente gosta de futebol, a gente sabe de jogadores, estilo. Quando esses times jogam também, dependendo com quem joga, você está assistindo. Outras competições, né, que tem vaga na conferência, na Liga Europa, outros times que vão para a Champions, você acaba fazendo esses times. Mas é isso. Então vamos iniciar, né? O Barcelona, caso você queira complementar, você me interrompa aí, viu, Cabral? Não, só falar aqui que eu também compartilho a mesma coisa. Eu não faço ela com muita profundidade, assim, até por questão de horário. Geralmente faço alguns times chave, assim. Eu acho assim, quando você vai fazer um campeonato, não necessariamente você precisa fazer todos os times. Eu acho que é legal quando você pega um campeonato e faz todos, que você identifica com o campeonato. Por exemplo, o sueco. É um campeonato que eu gosto de fazer praticamente todos os times, porque o estilo de jogo me agrada. Norueguês é a mesma coisa, dinamarquês é a mesma coisa, Premier League, a Bundesliga, são estilos de jogos que me agradam. Por isso que eu faço. Mas não se sinta obrigado a fazer. Eu acho que você tem que ver se, me identifiquei com esse campeonato, os times aqui jogam de um jeito que eu consigo ter a leitura, a forma de trabalhar em caixa, que cada um trabalha de uma forma. Talvez pessoas que trabalham em mercados diferentes dos nossos gostam muito da La Liga. Isso é muito subjetivo, então não se amarre a isso, é a nossa impressão. Mas eu acho que a maioria do pessoal que trabalha com gols e match odds em relação a favorito tem essa impressão do campeonato, né? Então vamos começar, agora vamos mesmo. Barcelona, primeiro então, foi campeão, vai para a Champions. O Barcelona tem 27 títulos. É o segundo time que mais ganhou, né? Somente atrás do Real Madrid. Achei que essa temporada passada não foi aquela temporada que você vai lembrar do time. Não, aquele time do Barcelona de 2022 e 2023. Achei que foi uma temporada abaixo, tecnicamente. Não foi uma grande temporada, né? Assim, com dois times ali muito bem. Achei que os times estavam bem oscilando. Não foi um grande campeão. Acho que se o Real Madrid também tivesse ganhado, também tinha oscilado bastante. Ou o Atlético, que ficou perto ali do Real também. Não tinha nenhum time muito bem, na minha opinião, né? A gente montou alguns times aqui como prováveis iniciais ali, né, os 11, mas isso pode mudar muito. Primeiro, por contratação, que ainda não fechou a janela. E segundo, porque esses amistosos que teve, eles são muito levados não tão a sério, então pode acontecer de ter alguma mudança, só para a gente ter uma base, para a gente entender como é que vem um time. Não vai ter muita... Não fique muita assertividade, 100% vai ser esse time aqui, não. Pode ter alterações, com certeza. Até porque início de temporada, uns talvez está melhor fisicamente que outros, isso conta também. Então, goleiro, né? É o Ter Stegen, acho que isso aí não tem discussão. Não tem muita ali concorrência para ele nessa posição. A zaga talvez o setor que talvez tenha dúvida, porque como falta um lateral direito no time de ofício que seja titular, eu estava vendo que ele improvisou até o Koundé ali pelo lado já. E também o Ronald Araújo. Então,
um dos dois costuma sair da zaga e jogar ali. Eu coloquei que o Ronald Araújo, por se jogar mais vezes, assim, que eu me lembre, eu estava olhando também nas partidas pela direita, formando mais uma linha como se fosse de 3 ali, mais fixo, né? Junto com o Koundé e a nova contratação, né? Que é o Eric Garcia, que é um jogador que eu só não tô lembrado de onde que ele veio, deixa eu pegar aqui. Ele era do City, acho que ele já estava aí, não? Ele tinha chegado há um tempo já. Ele é da base mesmo, acho, do Barcelona. Tá. Ele acho que ele voltou do City, né? Que não tá nem na janela, já tava. Então a zaga é Eric Garcia com o lateral direito Ronald Araújo, o esquerdo é o Marcos Alonso, esse sim veio do Chelsea, né? Também faz um tempinho já. E no meio de campo a gente vai ter provavelmente De Jong, Pedro, Gavi. A minha dúvida é o seguinte: se o Barcelona vai jogar com 4, entre aspas, meio-campista, com o Gundogan, ou ele vai escolher 3 desses 4 e jogar com 3 na frente, que seria mais ou menos o que eles vêm jogando nos últimos anos. Na frente a gente tem Lewandowski, Rafinha e não tem mais um Dembélé. Eu acho que se o Dembélé tivesse, provavelmente ele ia escolher 3 desses 4 jogadores e o Dembélé, Leva e Rafinha, pelo que eu estava vendo, porque eu estava armando o time. Mas agora, sem o Dembélé, o elenco fica um pouco vago ali na frente, porque a gente tem o Ferran Torres e tem o Ansu Fati, que seriam jogadores assim, mais renomados ali, principalmente o Ferran Torres, né, para estar jogando. Mas talvez eu vejo muito o Ferran Torres disputando vaga com o Rafinha, não sei, eu não creio, né? E ele não é um jogador tão rápido também para fazer o corredor, igual o Dembélé fazia. Então tem essas questões. Tirando esses jogadores, os 11, acho que jogadores que podem vir a ser titular, podem jogar com mais frequência, é o Oriol Romeu, que veio também de contratação, é um cara um pouco mais de marcação, né? Não é tão técnico, vamos falar assim. Também tem os dois lá na frente que eu falei, o Fati e o Ferran Torres. Eu acho que o Ferran Torres pode até ser titular, não está descartado isso. No meio de campo a gente tem o Sérgio Roberto. E é isso. Acho que. E ainda tem o Inigo Martins também, que veio para a zaga. Gostei muito do Balde, né? Que ele é um ponta esquerda, faz a lateral ali também. Muito bom, mas ele é novinho, 19 anos, acho que ainda vai um tempo aí para ele conseguir a vaga dele. Estão falando que o Dest vai sair, não sei se vai ou não. E dessa vez até tem zagueiros, pelo menos por enquanto, né? Se não sai ninguém de reserva. Tem o Christensen, tem o Lenglet e tem o Inigo Martins. Então tem 3 zagueiros aí. Talvez até o Lenglet, que voltou de empréstimo, retorne aí, seja emprestado novamente, ou não sei se eles vão ficar com ele, né? Então são essas vamos falar assim, a base do time. E aí, Cabal? Acha que vem para ganhar novamente? Tá, claro que comparando com os outros times, né? Tirando ali os Barcelona, o Real e o Atlético, é muito acima, né, no papel. Mas o que você achou do time? Acho que vai melhorar em relação à temporada passada, por exemplo, com o Gundogan. O que é sua opinião? Eu não acho que vai melhorar em relação à temporada passada. O Gundogan é muito bom jogador, mas acho que não é um cara que vai mudar o patamar aí. O grande lance do Barcelona ter sido campeão ano passado foi a defesa, né? O Xavi conseguiu falei que o Barcelona, que era muito exposto no último ano, a parar de tomar gol, né? Não tocou no número aberto aqui, mas foi uma média bem baixa. Eu lembro de vários 1x0, 2x0 Barcelona. Mas foi o que você falou, não é um time que vai ficar na história, não, porque não encantou, não foi longe eu acho que na primeira fase, né? Na Champions. Mas eu achei que foi pelo menos uma temporada de afirmação do Xavi, né? Eu vi um time, apesar de ter uns limites, com um bom padrão de jogo. É aquele jogo posicional, tem gente que não gosta, o Rodolfo não gosta, mas é bem feito ali, né? É bem seguro, mas assim, essa saída do Dembélé acho que atrapalha muito, porque nesse jogo do Xavi, os pontas
bem aberto, são muito acionados, né? E o Rafinha já não vinha tão bem, vai ficar só com ele, aí capaz de surgir. Eu acho que vai tentar alguém pela esquerda ali, não sei se vai ser o Fati mesmo, tem o marroquino lá, você falou, Exal Zoli lá. É contratado, né? Que voltou, né? Ele era emprestado. Uhum. E o Ferran Torres, ele não é para essa velocidade, ele cai pelas pontas, né? Talvez pode ser bem diferente do Dembélé, mas vai que dá certo, né? E o resto do time eu acho que não vai mudar muita coisa, não. A saída do Busquets pode trazer o De Jong para a primeira volância, que já estava vindo jogando algumas partidas ali. E tem esse Oriol Romeu, que eu lembro dele que ele jogou no Chelsea muito tempo atrás. Ele é um cara meio estilão Busquets, assim, mais pesadão, né? Uhum. Então, não sei se é um cara para ser titular absoluto. Talvez possa descobrir o De Jong ali fazendo essa saída de bola. E a zaga eu acho que ficou boa até. Acho que a ponto forte foi a zaga, que já era o ponto forte da temporada passada. Igor Martins é um cara experiente, mas muito bom. Eu que jogava FIFA comprava direto esse cara, que é do Bilbao, né? Uhum. E manteve os caras, voltou Lenglen, então pelo jeito você falou, se não sai ninguém, pelo jeito a zaga não vai ser problema, não. Tem que ver, eu acho que o maior problema pode estar nesse ataque aí, que o Xavi gosta muito dos pontas, e eu não vejo nenhum ponta confiável ali. Aí então pode ser complicado, né? Que quem fez Barcelona no passado viu que às vezes o time agarrava ali, né? No último terço não criava muita coisa, mesmo com o Lewandowski ali. Dependia muito do Uhum. Dembélé bem que saiu. É. Uma coisa que eu vi no Milan, no jogo que eles. Acho que até. Não sei se eles ganharam, né? Acho que ganharam de 1-0. Isso, ganhou de 1-0. É que o Alonso, ele talvez poderia fazer esse corredor, né? Porque como tem três que fica mais, que eu jogo o Ronald Araújo na lado direita, ele poderia abrir o corredor pro o Alonso funcionar tipo um ponta, né? Mas o problema é que ele não tá mais. Não é muito novo mais, né? Eu acho que ele não vai aguentar É essa. um cara levinho, né? Porque tudo bem, sou um lateral, mas não tem responsabilidade defensiva, mas você vai ter que recompor lá atrás. Então, vai ter que correr muito, né? Então, eu acho que também vai ter que arrumar alguém para esquerda. Eu talvez tente o Fati, mas não sei, né? Eu acho que talvez venha alguém. Vamos esperar. Gostei muito do Abid, mas, igual eu falei, muito novo ainda. Vamos ver. Eu acho ele muito liso, quanto o Milan, mas é pré-temporada, não tem pressão, é um amistoso e tal. Bem, vamos passar para o próximo. A gente vai demorar mais nesse primeiro, pessoal, porque é o que tem mais para falar. Depois, querendo ou não, eu vou passar só alguns destaques dos times, porque são jogadores menos conhecidos, então a gente destaca alguns, fala algumas coisas que a gente pegou de notícias, mas não tem como aprofundar tanto, né, igual os times aqui da favoritos, vamos falar assim. Bem, o segundo colocado, como a gente falou, foi o Real Madrid, ficou 10 pontos atrás. Então, a informação lá que o Cabal estava pedindo, né? O Barcelona fez 70 gols, no mesmo número de gols do Atlético de Madrid. O melhor ataque foi do Real, com 75, mas ele teve a melhor defesa com 20. Fez 20 gols, ficou com um saldo de 50. Já o Real Madrid fez 75, levou 36. E é um time que acho que no papel, talvez para mim, talvez seria até melhor que o Barcelona, né? Mas eu gosto do Ancelotti, reconheço toda a importância que ele tem para o futebol no mundo, né? Mas eu acho que ele tira pouco do potencial do time ali do Real Madrid. Ele joga muito contra-ataque, né? Talvez, não sei, pelos volantes que eram titulares, né? A gente não sabe se vai continuar sendo ou não. Tem uma certa idade, que era o Modric e o Kroos, então ele pode, nos treinamentos, nos jogos, ver que não dá para jogar tão alto as linhas e tende a jogar mais no reativo, igual eu estava jogando.
Agora eu acho que pode ser uma oportunidade de mudar o estilo, porque ele tem muitas peças, né? O Real Madrid, para mim, tem o melhor elenco aí da La Liga. Se vier o nosso amigo Mbappé, aí eu acho que fica mais destacado ainda, porque eleva muito a qualidade, né? Querendo ou não, o Mbappé tá entre aí os top 3, top 5 no máximo, melhores jogadores de frente aí do mundo, né, atualmente. Bem, então o gol é Courtois, acho que não tem dúvida. Em relação ao lateral direito, eu estava lendo as notícias e porque estava um pouco difícil de saber quem ia jogar ali, porque joga Lucas Vazquez, joga Carvajal, joga Ed Militão, joga Nacho, todo mundo joga, né? Mas, pelo que o Ancelotti andou falando, quem vai ser o titular inicialmente vai ser o Carvajal mesmo. Então ele deve ser o lateral direito. Pela esquerda, o Mendy machucou de novo. Eu nem sabia, falar a verdade. Ele machucou, parece que não é tão sério, mas ele não vai pegar esse início. Eu imagino que se ele tivesse em condições, 100%, talvez seria ele. Mas como não vai ser, aí a gente tem que ver quem que ele vai deixar ali. Acho que veio o Fran Garcia, né? Acho que ele é lateral esquerdo, ele veio. Talvez ele comece com ele no início. Eu dei uma lida na notícia, falou que talvez ele pode dar uma oportunidade para ele, mas tem que esperar, né? Não dá para saber 100% aí quem que vai jogar na esquerda. Tem o Alaba também, que pode fazer. O Alaba é esquerda, né, Cabal? Era a lateral esquerda. O Alaba também pode Mas quem fazer. fez muito ali foi o Camavinga, né? Teve o Camavinga também. Então, assim, essa lateral esquerda no começo ela pode ser testada, né? O Mendy tá machucado, então é uma incógnita. A zaga, segundo informações, ele falou também a entrevista que ele deu, que ele conta com a Alaba como titular. E aí fica a dúvida, quem vai ser o companheiro, se realmente as notícias estiverem certas, que o Alaba vai ser titular de qualquer forma, se vai ser o Rudiger ou o Éder Militão, né? Imagino que o Nath não tá nessa briga, né? Mas aí tem que esperar. Eu pus o Militão porque ele vem jogando mais na pré-temporada, nos jogos aí que eles fizeram, andei olhando, ele jogou mais que o Rudiger. E também algumas deixas que ele deixou, me pareceu que vai ser o titular o Militão, que ele tá acreditando no Militão, mas tem que ver. Acho que são jogadores de alto nível, os dois. Acho que durante a temporada, um pode tomar a posição do outro, acho que essa posição está em aberto. O meio de campo também tem muita gente para pouca vaga agora, né? Tem um que vai ser titular certeza, que é o Bellingham, né? Esse, com certeza, vai ser o meio, o camisa 10. Mas aí a gente tem Valverde, Modric, Kroos, Camavinga, que está usando ele ali agora, o Kroos e o Tchouaméni, que seriam os mais certos, né, de disputar essas vagas. Teoricamente, se não chegar um atacante, 4 vagas. Se chegar um atacante, tipo o Mbappé, ou se ele quiser jogar até com o Joselu, que é um outro atacante que está lá, para 3 vagas. Então são muitos nomes para 3 vagas, sendo que uma seria o do Bellingham, né? Então eu acho que vai ser uma posição que vai variar bastante. Pelo que estava nas notícias, o Tchouaméni ele tá gostando muito do desempenho dele. Então ele parece que, pelo menos nos grandes jogos, vai ser o titular. O companheiro dele, aí vai variar muito, né? Eu acho que isso aí vai rodar bastante. Pus o Camavinga aqui, porque ele foi o que mais jogou, mas não sei. Acho que pela idade, o Kroos e o Modric vai jogar bem menos que a temporada passada, vai ser poupado para grandes jogos, e acho que tem-se a Valverde e Joselu ser alternado ali até chegar um atacante, se for chegar. Acho que Vinícius e o Rodrigo de novo, acho que com o tempo isso não vai dar certo. E acho que se não chegar ninguém, ele pode pôr o Joselu ali. Mas eu acho que vai acabar vindo Mbappé, pelo que eu tô vendo. Mas eu escalei aqui Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde mais ali aberto, Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas, igual eu falei, tem muita alternativa dentro do elenco. Acho que se não começar a dar certo, ele tem opções. Fora o Joselu, tem Brahim Dias, né, que voltou, é um cara que novo, tem apenas 24 anos.
Tem o Dani Ceballos no meio, que é um cara que, entre aspas, que ainda pode render. Eles contrataram aquele turco lá, o Arda Güler, 18 anos. Claro que ainda está muito novo, mas não sabe, de uma hora para outra começa a jogar muito. Então, assim, tem boas opções. Para mim, é o melhor elenco. Acho que se vier o Mbappé, as odds vão estar muito amassadas, provavelmente. Só contra o Barcelona, Atlético de Madrid, talvez que não. Mas o resto vai estar muito amassado. Da forma que está agora, eu acho que vai girar por volta de uns. Jogando em casa, 1,20 e poucos. Eu acho que vai começar a maioria dessas odds. Mas em geral, por volta de 1,30 e 40 a média de odds do Real Madrid, tirando os outros times mais ou menos parelho, né? Mas eu acho que vai estar bem amassada essas odds. Em relação ao Barcelona, eu acho que também vai estar amassada as odds. Mas do jeito que está o elenco agora, eu acho que fora de casa, talvez alguns times a gente vai conseguir pegar ali a 1,50, 1,60. Eu acho que não vai estar tão baixo, não. Mas o Real Madrid, eu acho que pelas contratações, o Bellingham veio, o meio de campo, se vier o Mbappé, eu acho que tende a ficar mais baixo. E aí, Cabal, eu acho que é o outro time, né? São os dois principais aí para a gente ficar de olho, né? O time que todo mundo conhece, né? E no trade acaba sendo o que a gente mais acompanha, assim. O ano passado o Barcelona tinha, até acho que pela fase melhor, assim, solidez, mas o Barcelona, o mercado gosta de pesar muito, mesmo com o elenco menos estrelado, assim, o mercado ainda pesa muito o nome do Barcelona. O Real Madrid, em casa pesa, mas fora costuma pesar não, até pelo estilo do Ancelotti. O estilo do Ancelotti acho complicado para trade, assim, eu já deixei de pegar muito gol do Real Madrid, que sempre toma uma pressão, mas assim, não é que não dá para pegar, tem jogos que eles dão um padrão ali forte. Real Madrid era muito assim, né? Ele recuava, jogava 10 minutos em cima, depois recuava de novo. Mas tem que aproveitar esses momentos de pressão no Real Madrid, mas também tinha um elenco mais envelhecido ali, né? Não dava para você ficar marcando pressão o tempo todo com Kroos e Modric. E Benzema. E Benzema, tinha até esquecido. Então talvez aumente um pouco, mas assim, Carlo Ancelotti eu conheço desde a época do Milan lá. Sempre gostou de jogar no contra-ataque. Mas assim, questão do time dessa temporada. A zaga, podemos dizer que não mudou nada, né? Até o Mendy machucado tá a mesma coisa. E o meio-campo que mudou, né? Que eu acho que dificilmente é Kroos e Modric junto. Eu acho que um deles vai acabar continuando titular ali. Imagino que o Modric, porque terminou jogando muito bem ainda. O Kroos já tinha problemas de intensidade. Se você for que tá gostando do Tchouaméni, acho que o Tchouaméni é outro certo ali. E acho que vai começar jogando com 4 no meio campo até não vir o Mbappé, né? Fala que o Mbappé eles vão tentar cartada mágica no último dia da janela. Então, pelo menos esse mês vai ser sem Mbappé por enquanto. E acho que eles vão começar com 4 no meio campo, do jeito que você falou. Eu imagino o Tchouaméni. Eu imagino que o Camavinga vai falar. Isso eu imagino, né? Não vi amistoso nem nada. Tchouaméni, Modric, Bellingham e Valverde fazendo a ponta direita, que ele já fez bastante ali. Eu gosto até para esse meio campo. E o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Só que falando com o Rodrigo de falso 9 eu não curto. Acho que ele não segura a bola. Não é tão. Ele é muito bom finalizador, mas não é aquele matador de área, assim. Então, isso que me preocupa um pouco. Eu lembro do momento que ficou essa formação aí com o Rodrigo de falso 9. Tava difícil pegar back Real Madrid. Então, tem que ver muito. A mesma questão, né? A questão acho que o ataque está incompleto ainda. Mesma questão do Barcelona, eu falo, né? Mas eu acho que o time é mais forte um pouco, de nome. E aí, se vir o Mbappé, aí muda a história. Aí dá para você entrar back Real Madrid, esperar o Real Madrid fazer o contra-ataque com o Mbappé. Vai mudar a história aí, Mbappé e Vinícius Júnior. Então, tem que ver muito isso aí. Eu acho que
Com o Mbappé vai ser uma coisa, sem Mbappé ainda vai ser um time forte, mas não tão forte igual eu estou imaginando. Igual eu falei, o Real Madrid tinha esse problema, né? Ele não conseguia manter, até com times menores, talvez, essa pressão alta o tempo inteiro. Pelo contrário, igual o Cabal falou, ele oscilava. 10 minutos, voltava, deixava o time atacar e tal, usava muita velocidade do Vinícius. E eu tô na esperança que os novos volantes, entre aspas, ou pelo menos os que tem, né? Por exemplo, o Modric é certeza que ele não vai jogar todo o jogo. O Kroos, a mesma coisa. Então, quando eles jogarem, eles vão estar descansados, né? E esses caras, tecnicamente, são muito bons. Então, acho que esse meio campo que você pode girar ele à vontade aí, tem várias opções, é aquele negócio, pode te dar um estilo meio de campo mais movimentado, né? Com mais intensidade. Eu acho que o Bellingham e o Tchouaméni, pelo que a gente viu, deve ser os titulares, né? Mas é muito pela questão, tirando o Bellingham, que com certeza tem que jogar muito mal para sair, pelo preço que ele custou. Os outros é muito por desempenho. Provavelmente, por exemplo, o Tchouaméni começou titular. Tem sombra que não falta. Então, se ele começar a jogar mal, com certeza esse meio vai ser mexido e vai entrar outros. Mesma coisa o Camavinga, se ele jogar no meio, ou se começar o Modric, quem for começar aí sempre vai ter uma sombra grande. E eu acho que esse companheiro vai sempre estar mudando o tempo inteiro. Eu acho que o Tchouaméni talvez entra como franco favorito para ser um dos volantes ali mais atrás do Bellingham. O outro, eu acho que ele vai ficar constantemente alternando, né? Mas é um time que talvez com outro técnico estaria mais empolgado, mas eu estou empolgado, eu acho que vem melhor. Mesmo sem o Mbappé, eu acho que talvez ele vai ter que arrumar um jeito diferente de jogar ali na frente. O Racaval falou, o Rodrigo de 9 eu acho que perde muito da qualidade dele. Mas tem que ver também, né? Esses jogadores estão chegando à idade aí também, que agora que eles vão melhorar ainda mais, né? 22, 23 anos, até ali 25, 26. A tendência é só se cuidar bem, só crescer, né? Então são dois principais times. Quem for fazer é os times para ficar de olho nos back. Tomar cuidado que, na minha opinião, um pouco com a questão da camisa, né? O Barcelona vai pegar o Osasuna. Aqui é back Barcelona, não preciso nem olhar se tá com padrão ou não, vou entrar. É isso, a odd está muito baixa, tomou cuidado, porque o mercado confia muito, mas de uma hora para outra você leva um gol, pode acontecer, né? Futebol não é só teoria, não é só o que está no papel. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Mas, claro, são os times que, se você fizer 10 jogos do Real Madrid e do Barcelona, você vai pegar muito mais back ou lei a outro time, né? Não sei qual mercado que você vai estar trabalhando, mas a favor deles, do que 10 vezes o Atlético de Madrid, que é o próximo que a gente vai falar, provavelmente. Vai ter muito mais facilidade nesses. Então tomar esse cuidado só, com não entrar muito na camisa. Próximo time é o Atlético de Madrid, né? O Real tem 35 títulos, que é o maior campeão. Depois, em terceiro lugar da temporada passada, ficou o Atlético de Madrid. Ele tem 11 títulos. Ele ficou até na escadinha. Não, na verdade, não ficou na escadinha, né? Que o Barcelona estava em primeiro. Bem, esse time aí, para mim, é o mais difícil de trabalhar, né? Dos grandes times do mundo, vamos falar assim. O Atlético de Madrid não é super favorito, né? Não tá no nível de Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Ele tá logo abaixo, né? Ele é um favorito na maioria das partidas que ele joga no campeonato. Então, para mim é um time muito retrancado pelas peças que ele já teve até mais, e ainda tem, eu acho que o Simeone joga muito defensivo, é um time lento e travado, na minha opinião. Então, claro, tem jogo que vai dar mais padrão? Vai. Mas a maioria, no meu entender, não dá tanto padrão. Pelo contrário. Se você não consegue permanecer na posição tranquilo, você tem que sair. E o outro time vai lá, ele acaba fazendo gol ainda, vai te matar de raiva, né? Você tenta pegar o back, assim, a maioria das vezes eu vou, beleza, tá um padrãozinho, vou tentar. Entro, de repente começa a levar ataque, as linhas lá atrás, sai da posição. Passa 2 minutos e sai do gol sem leitura nenhuma. Isso estressa, porque você dedicou ali e não pegou, né? E sai no head na variação.
Então, muitas vezes acontece isso. O time padrão, mais ou menos, não mudou nada praticamente. É o Oblak no gol, que aí sim é um grande goleiro. Ele joga com 3 zagueiros, sendo que um é o Witzel, que o Simeone transformou ele num zagueiro. É o líbero, né? O Gimenez está machucado, mas eu coloquei ele de titular aqui, porque ele vinha sendo titular. Também está o Hermoso, que a Arábia também quer levar ele. Parece que tem uma proposta, tá para sair. Mas como ele não saiu, eu coloquei ele aqui. Então é o Witzel, Hermoso e Gimenez, prováveis, porque eles contrataram aquele zagueiro do Leicester, né? É o cabeludinho lá, o turco. Sonho Exatamente. E além desse, tem o Savic, que também joga às vezes, né? Quando falta um ali, porque como são 3 zagueiros, surge vaga constante. Ele também participa, mas os principais aqui, pelo que eu vi que tá vindo jogando, são esses aí. Os 2 laterais que fazem essa linha de 5, eu tô imaginando que vai ser o Aspilicueta agora, na direita, e do outro lado é o Carrasco, que também virou lateral esquerdo, acho que não era lateral esquerdo antes de chegar no Atlético de Madrid, não. Ele virou na seleção. Aí virou fazendo seleção. Aí o Simeone meio que aproveitou isso. Entendi. Então ele achou ótimo, deve ter agradecido. E no meio de campo, o Koke vem sendo o titular, esse sem discussão. O Llorente estava machucado no final da temporada, então ele não terminou titular, mas como ele vinha, eu coloquei ele. Tem o Lemar na ponta esquerda, mas ele varia muito esse meio aí, vai muito do time. Quando ele enfrenta um time um pouquinho melhor, desculpa, ele já ataca mais gente ali de volante e diminui a quantidade de atacante. Na frente, a maioria das vezes jogando Depay e Griezmann. Mas igual eu falei, ele altera muito. Dependendo, tem um Depou que ele joga com ele ali no meio, fazendo como se ele fosse um segundo atacante, mas o Depou não é tão atacante. Tem o Saul Niguez também, que joga bastante. Acho que são esses aí. E lá na frente, além dos que eu falei, tem o Ángel Corrêa, que joga bastante. Tem o Morata, que chegou, mas está para sair, né? E acho que é mais ou menos isso. Não tem muitos aí sem ser esses. Tem o Carrasco, né? Também que joga bastante. O Carrasco também é outro que joga muito. E o João Félix não fica, né? Provavelmente, quase certeza que não, porque ele não jogou nenhum minuto na pré-temporada. Ele não deu nenhum minuto para ele, apesar de ter taca a delegação. E todos os noticiários falando que ele vai sair. Estão tentando colocar ele em algum lugar, Arábia, sei lá onde é, mas pelo jeito ele não quer ele no time. Então é esse time aí. Eu acho que tem potencial o time, a gente tem bons nomes, por exemplo, na frente, né, a gente fala que o time é defensivo, tem o Griezmann, tem o Depay, tem o Ángel Correia, tem o Carrasco, tem o Morata mesmo, apesar que acho que ele perde muito gol, não é tão decisivo, mas tem opções, né? E tem o brasileiro também, que o Samuel, né? Lino, ele até tem que pegar o time que ele veio aqui, eu até tava fazendo ele tinha saído, que é um jogador provavelmente que vai jogar bem menos, é 23 anos, né? Talvez estoura, pode até jogar muito, mas entra aí para compor no momento. Ele tava no Valência, fiz 41 jogos lá, 8 gols. E é isso. Então eu imagino que seja o time que eu vou fazer bem pouco, a não ser que surpreenda nessa temporada. Mas devo fazer algum jogo, talvez, principalmente quando estiver em casa, que querendo ou não, algum outro momento pode dar padrão. E vamos ver como é que vai ser o resto da temporada, né? Eles podem vender o João Félix, dependendo do preço, pode trazer alguém. Se o Hermoso sair, que é o zagueiro, provavelmente o Sonho deve entrar, mas aí será que eles vão contratar outro? Então a gente tem que ver essa questão toda aí. E aí, Cabal, não mudou tanto, né, da temporada passada para essa, praticamente só o Aspilicueta. Acho que também não tem muita esperança, né, em questão do Simeone, talvez, vai ser um novo estilo, acho que não tem como a gente esperar isso, né? Novo estilo vai ser os técnicos mais antigos aí, é o que achou que tem maior salário, ídolo.
E assim, acho que ele foi muito importante para o Atlético de Madrid, mas assim, sem falar para trade mesmo, eu já meio que achei que já está saturado esse trabalho. Mas assim, como é um cara muito bom, pode ser que o Atlético de Madrid pegue um Barcelona e Real Madrid bobeando, pode começar bem, o elenco tem. Você vê aí que, apesar de não ser grande, estrelado, eu acho o time bem, um elenco bom. Poderia fazer mais. Porém, que até naquela temporada da pandemia lá com o Soares, que eles foram campeão, já era difícil pegar back neles. Então, o time não é fácil. Acho que a maioria das pessoas que faz trade não curte esse padrão assim, muito reativo, né? Porque você vai ficar tomando pressão, tomando escanteio. O mercado não acredita. É complicado você ficar na posição assim. Não sei que você seja Panther, né? Nem assista o jogo. Aí é mais fácil, mas assim, para trade, acho conheço poucas pessoas que gostam assim, desse estilo. Mas assim, é aquele negócio que a gente tá falando no outro podcast. Sempre tem momentos da temporada. Pode pegar um momento da temporada, o Griezmann jogando muito, que eu acho que joga muito, e pegando um time fraco ali, de dar uns padrão, sim. Mas é um time que eu tenho olhado bem pouco, assim. Eu lembro que tem um momento dessa última temporada que estava over, e como é um time assim, historicamente under, dá para pegar umas odds bem boas, assim. Então a gente pode pegar uma contra-expectativa, assim, porque o time acho que ainda tem bons nomes, mas é um que eu já não me animo a ficar olhando, não. Se tem tipo mais jogo na grade no momento, geralmente já tem deixado o Atlético de Madrid de lado, né? Se vier muito diferente do ano passado, vai me surpreender. Eu tô torcendo para ser diferente, mas sei que não vai. Não Tipo vai. isso. E aí, fechando os times que vão para a Champions, né? Então, creio que na Champions, pelo menos, a maioria do pessoal deva fazer todos os times da Espanha, porque eles vão enfrentar outros times, e aí a Champions todo mundo faz a maioria dos jogos, então tem essa questão também. Real Sociedad ficou aí com seus 71 pontos, tem 2 títulos já da La Liga. O time também não mudou muito, tava olhando as contratações, quem chegou, quem saiu, time base ali. É mais ou menos isso. Eles perderam camisa 9, acho que era o Sherlock, acho que é o nome dele, é esse. Ele foi para outro time, a gente vai até passar por ele. E contrataram o André Silva, que está machucado, provavelmente não vai começar jogando, nem relacionado, né? Eu vi que está machucado. Mas eu acho que quando ele tiver 100% vai estar junto com o Kubo, né? Que é o japonês lá na frente. No meio de campo ali, com mais destaque, a gente tem o Oyarzabal. E atrás ali, eu acho que como novidade, talvez o Traoré, né? Que é uma contratação que veio, que ainda não estava aí no time. Eu não tenho muito conhecimento da Real Sociedade, para falar a verdade. O André Silva eu sei que não vem tão bem na temporada passada. O Cabal que gostava mais de fazer alguns jogos deles, né, Cabal? E aí, é um time que. O que você acha dessa Real Sociedade, o estilo de jogo? Se é que se realmente você chegou a fazer alguns jogos, né? Talvez você falando, não, fiz poucos. Não, acho que eu fiz assim, comparar os times de Laria, eu fiz bastante nos últimos 2 anos. Não sei se é o mesmo técnico, imagino que sim, deixa eu até ver aqui. É o mesmo, que já está ali desde a base, desde sempre. E não é um jogo muito refinado, mas já é melhor que o Atlético de Madrid, assim, principalmente em casa. Ele costuma dar um padrão bem forte ali de sequência de escanteio. Somente em casa. Fora de casa, eu lembro de ter pegado pouco jogo bom deles, assim. É um time bom para ficar de olho. Mas a grande questão é esse 9 aí, mesma questão do Real Madrid. Porque quando eu comecei a acompanhar eles jogarem bem, era aquele Isaac, que tá no Newcastle, jogava muito. Aí Uhum. foi vendido, aí já teve uma queda, aí o Sorlote, ele, grandalhão, ainda quebrou o galho ali. Também teve, essa temporada passada, teve um momento que o Oyarzabal ficou fora ali também, faz muita diferença, ele é o craque do time.
E eu acho que o pior desfalque que você falou que não aparece aí, que é o que o Davi Silva, ele aposentou, porque tem a lesão séria, e ele era o Uhum. titular absoluto desse time, mesmo velho, assim, é um cara que tem um toque diferente, então pode ser que esteja mais problemas para. E tem que ver como é que vai estar esse André Silva aí no ataque. Pode ser um time que tenha mais problemas para criar aí. Então tem que. Vou observar com o pé atrás. Geralmente, defensivamente, olhando por alto aí, é a mesma galera. Geralmente passa bastante confiança, mas esse ataque sem atacante. Não é que a André Silva não seja, mas assim, que a gente saiba como é que tá aí. E sem um criador aí do Davi Silva, me preocupa um pouco. Então tem que ver. A gente vai passar muito pelos pontas, né? O Oyarzabal e o Cubo, né? Pontas criadores, né? Isso. O pessoal que talvez for fazer o campeonato, fala, não quero ficar só no Barcelona, Atlético de Madrid e no Real, quero outros times aí. Eu acho que o Real Sociedade é um bom time para se iniciar para uma tabela mais baixa, assim, né? Não entre só o primeiro e o segundo ali. É um time que, que dá para fazer sim. Eu não fiz tanto, talvez mais por coincidência de horário. A gente acaba pulando para outros, para outros jogos. Mas eu cheguei a fazer alguns, não tantos, mas é um time que tem um toque, que tem uma certa qualidade, que dá para trabalhar esse time. Bem, então da Champions foi esses quatro. Agora a gente vai passar para o quinto e o sexto, que é o da Liga Europa, né? Na verdade, o Sevilla também foi para a Liga Europa, apesar de ter ficado em 12º, porque ele ganhou a. Não, desculpa, o Sevilla foi para a Champions, porque ele ganhou a Liga Europa. Então o Sevilla também vai para a Champions. Mas a gente vai falar do Sevilla só que chegar lá em 12ª posição. Os dois da Liga Europa, então, o Vila Real e o Betis. Vamos começar aqui com o Vila Real, se eu achar a escalação dele aqui. Achei. Então, o camisa 9, eu tô falando muito então, né? Toda hora eu falo então, tento parar de falar então. O Sorloth, camisa 9, chegou, tava no Real Sociedade. Olha os números dele, não é. Vou falar assim, é um cara ali que te entrega talvez 20 gols na temporada. Pode até entregar, mas vai custar chegar nesses 20 gols aí. Além dele, ele tem o Gerard Moreno, que é um jogador que frequentava, vamos ver se vai continuar, né? Frequentando a seleção da, da Espanha. O lateral esquerdo, eles estão meio vagos, porque o Moreno machucou, e eles não sabem ainda direito quem vai ocupar a posição, então deve começar com apostas por ali. O goleiro, coloquei o Reina, apesar que ele já está com, acho que 42 ou 43 anos. Ele veio como titular, então eu deixei ele, mas pode ser que pela idade ele comece a jogar bem menos. E tem o argentino, Foyt na direita, Morales, a linha de frente é Morales, desculpa pela voz, Sorloth e Moreno. O Vila Real, ele me agrada mais assim na questão do estilo de jogo. Costuma ser um time que quando eu vejo jogos dele, principalmente em casa, costuma ser um time que tem mais velocidade. Muitas vezes eu comparava os times ali tirando o top, vamos falar assim, ali, o top 5 ali, top 3, né, top 2, top 3 ali, que era muito lento o jogo, não era tão rápido. O Vila Real em casa costuma ter alguns padrões, para não ser só críticas, né? Então, acho também um time legal de fazer. Em relação ao elenco, a gente vê claramente que é para brigar mais ou menos aí por onde ele ficou mesmo. Talvez ali de terceiro, terceiro seria muito, né? E aí já pegaria até a vaga do Atlético de Madrid. Aí seria uma bela campanha. Título, acho que não tem nem como. Então é entre terceiro e sétimo ali, eu acho que é uma posição, talvez, de acordo com o elenco que tem. Mas não é um time que eu tenho tantos dados para falar sobre trading, assim, né? São odds que em casa você acha que vai estar ali por volta de 1,80, enquanto a maioria dos times.
contra os times, tem vários times do mesmo nível, por exemplo, Sevilha, Real Sociedad, essas lojas vão estar praticamente parelhas, então com times do meio de baixo, da tabela do meio para baixo, vai estar 1,80, imagina ali. Mas é um time que vem fazendo boas campanhas, então acho que pelo menos em casa, quem quiser acompanhar, pode ser uma oportunidade. E aí, Cabal, alguma observação sobre o elenco, sobre o trade? Sobre elenco que vai ser repetitivo, né? Parece toda a análise está sendo assim. O time parece que não mudou muito a base ali, mas saiu dois caras que era essencial pelo estilo de jogo, né? Que é o Nicolas Jackson lá e o Chukwueze, que foi pro Uhum. Milan, que eles eram muito importantes para esse jogo de transição, de velocidade que o Villarreal joga, né? O Sorloth ele não é um cara lento, mas é bem mais forte, bem mais de área. Então eu achei estranha essa contratação até, porque o Gerard Moreno já é o cara mais técnico de finalização, assim, né? Então a não ser que tem que ver outro cara aí da base que eu não conheço. Eu achei que ficou com essa deficiência aí no ataque, pelo menos olhando assim, antes de começar o campeonato. É, E aí tem aquela pegada também, assim, um pouco do Real Sociedade em casa, tentar se impor contra os pequenos, mas é um time que eu não lembro de ter pegado muita coisa a favor, não. Gosto mais, assim, memórias, né? Mais no mercado de gols, porque era um time muito bom de transição, assim, às vezes fazia aquele jogo tipo do Real Madrid, assim, de trocação, e dava bons jogos, né? isso. Olhando o mercado, eles poderiam ter trago, e ainda podem trazer mais gente. Que eles Tem isso, né? vendeu o Paul Torres para o Aston Villa, 33 milhões de euros. Nicolas Jackson para o Chelsea, 37. Boulaye Dia, 12. Danjuma, 3 para o Everton, de empréstimo. E o Chuki, como é que chama esse cara aqui? Chukwueze, sei lá. É, mais ou menos isso. Acho que é isso mesmo, Chukwueze. 20 por Milan. E eles só gastaram 10 com o Sorlote. Então, o Até caixa tá fui muito ver que o positivo, né? Paul Torres saiu também, é um zagueiro É, bem importante. Então, eu não gostei, achei que enfraqueceu muito olhando bem, mas, tipo, acho que é bem capaz de vir mais gente aí, pelo menos os dois. Então, tem que ver isso aí. eu também acho que caiu bastante. Questão de qualidade no papel. Mas a gente falou, ainda tá rolando vamos falar assim, a janela. Então, e pode reforçar. Mas no momento eu enxergo como se eles entraram mais fraco do que a temporada passada. Se vai ser suficiente ou não para manter ali a posição que ele está, a gente não sabe. Mas eu enxergo como está mais fraco devido aos jogadores que saíram, que entrou, né? O outro time é um time que eu torcia quando eu era criança. Eu sempre escolhi um time para torcer no campeonato quando eu era criança ali e eu nunca gostava dos favoritos, né? Então eu chegava lá na Espanha, tinha Real Madrid e Barcelona, eu queria uma aleatória. Aí o Denilson, o Marcos Assunção jogava no Betis e eu gostava da camisa, eu gosto de branco com verde. Aí eu escolhi o Betis, mas só perdi, né? Ficaram em sexto colocado, com 60 pontos. Eles possuem um título. E a base do time tem o Pezela, né? Que é um zagueiro teoricamente mais conhecido, né? Na zaga, tem o William Carvalho e o Isco, que devem ser titulares ali no meio de campo. Acho que são jogadores. O Isco, talvez, a gente não sabe muito bem como é que ele vem, pela questão do. Ele ficou rodando muito tempo, não jogando. Mas o William Carvalho, gosto dele, acho, como jogador, acho um jogador interessante. Na frente tem o Pérez, né? A Ios Pérez e o Luiz Henrique nas pontas. Eu acho interessante os lados do time. Eu acho que incomoda. E tem o William José que não estava jogando, né? Ele está machucado também. Aí tá para jogar o Iglesias, mas não sei se vai ser ele. Essa posição aí, acho que ela tá em aberto. A gente tem que ver.
O Fekir também tá machucado, então não tá jogando. O Guardado, que era outro que jogava muito, ele tá com 36 anos, já jogou bem menos na temporada que passou. A gente tem o Abner também, que era o lateral do esquerdo do Atlético Paranaense, tá jogando, tá lá, eu acho que ele vai disputar essa posição aí com o Miranda, que jogou mais que ele. E tem o Bellerin, né, da direita, que vai disputar também com o Sabali. Esse time do Betis, para mim, ele é melhor que o do Vila Real no papel, principalmente com as saídas. E talvez até do Real Sociedad. Eu acho que há oportunidade, sim, de, dependendo desse time, crescer com algumas opções, né? Como, por exemplo, o Ayoze Pérez, o Bellerin que veio, voltou o Bartra, apesar da idade, o Isco, se ele jogar perto do que ele já apresentou na carreira dele, eu acho importante. Acho que... Porque o Isco veio para o lugar do Canales, né? O Canales estava com 32 anos, foi para o Monterrey do México. Acho que pode ser uma opção interessante. Então, a gente tem que ver como é que esse pessoal vai se portar. Mas se você for pensar bem, quem ele perdeu ali de mais renome foi o Canales, talvez, né? O resto aí, acho que não que saiu, não fez tanto impacto. E eles trouxeram algumas peças importantes pelo tamanho da equipe, principalmente os lados, como a Ayoze Pérez e o Luiz Henrique, eu acho que fica insinuante. Eu acho que fica um time que pode te levar perigo. Para título? Não. O título é Barcelona e Real Madrid, né? Não tem como. Mas eu acho que pode surpreender, pegar uma vaga ali do Atlético de Madrid, vencendo o terceiro. Eu gostei do time. É mais um ano que eu vou ficar de olho, principalmente em casa, né? Nesse time do Betis. E quem sabe, dependendo do jeito que eles jogarem, acho que até fora. Eu gosto do time, eu acho que pode surpreender. E aí, Cabal? O Betis já foi tipo uma época tipo Real Sociedade, um time que eu acompanhava mesmo, gostava de trabalhar a favor. Temporada passada, não sei se foi lesão do Fekir, não sei o que aconteceu, achei que oscilou demais, mas eu tô com a minha impressão, que entre ele e o Vila Real, eu tenho mais vontade de ver o Betis, assim. Acho que perdeu pouca gente, perdeu também aquele Joaquim, que já tinha uns 40 anos, já não era 42. 42. E o Canários, né? Que também era meia, então é 2 meia, mas pelo jeito vieram outros caras, né? O Isco, principalmente. Eu vi outros nomes ali, o Mark Roca, que é mais volante. Isso. E eu acho que quem faz muita diferença é o Fekir, que acho que temporada passada oscilou muito pela ausência dele. E quem acabou estourando mais no final ali foi aquele Luiz Henrique. Isso, que era do Fluminense. Exatamente. Eu lembro de ter feito umas partidas muito boas, mas no final. Então, esse elenco, pelo menos do meio para frente, me animou bastante. Assim. Tem que ver como é que vai vir, né? Se vai voltar aquela intensidade, que é o Manuel Pellegrini, o técnico. Então, Bom técnico. Então, técnica que quem treina igual nós gosta, assim, gosta de pressão, de posse de bola, de velocidade. Quem tem de tipo time que propõe jogo. E aí é bom, principalmente em casa, né? Que lá a liga tem esse fator casa muito forte, observar aí para trabalhar a favor. E também, pelo estilo do Pellegrini, o mercado de gol sempre é uma boa nos jogos do Betis também. Isso. Para mim, vai girar em volta de algumas coisas para esse time funcionar bem. O bem, pessoal que está escutando, é o bem campeão da La Liga. Mas o bem que vai dar para a gente fazer Quarto lugar. Terceiro, quarto, quinto lugar, que vai dar padrão. Porque talvez o time fique em sexto, mas ele dá mais padrão que o Atlético de Madrid que está em terceiro. E isso pro trade é muito mais importante. Foi o caso do Betis do Real Sociedade nessa última temporada. Exatamente. Eu acho que a linha de 4 ali atrás é muito boa. Eu até falei aqui, eu coloquei o goleiro, tá o Bravo, né? Mas
eu acho que o Bravo, pela idade, ele vai jogar bem menos. Eu tô achando que o Rui Silva aí vai jogar. Mas o goleiro, a não ser que ele esteja frangando demais, não influencia tanto. Essa linha de 4 atrás eu acho muito boa, principalmente os laterais, e há concorrência nas laterais, tem bons reservas. O William Carvalho, eu gosto dele, eu acho ele um bom volante. O Rodrigues lá, que é o argentino, também eu gosto, eu acho ele 2 bons volantes. O problema para mim é o Isco. Ele vai jogar igual o Canales, ou melhor, né? E ele aí é a grande ponto de interrogação, porque eu acho que o Ayoze Pérez, no Betis, ele vai render bem. E eu acho que o Luiz Henrique do outro lado vai render bem. Então, para mim, o primeiro ponto de interrogação é o central, que vai ser o Isco. E o 9, a gente tem que ver se o Iglesias aí vai desempenhar bem. Se desempenhar, ele não veio tão barato, né? Na época que contratou ele. Se desempenhar bem, eu acho que pode funcionar sim. Conference League é o Sassuolo, quase caçaram eles. Chegaram a caçar, voltaram atrás, a vaga, questões financeiras, administrativas, sei lá o que aconteceu. Aí, daí para baixo, tirando talvez um ou outro time que a gente vai passar, já começa a cair mais o nível, né? Dos titulares aí, do elenco, sinceramente, eu não tenho muita recordação de nenhum em destaque, assim, que você fala, não, esse jogador aqui, ele pode dar uma vitória, surpreender. São jogadores intermediários ali, que um pouquinho mais de temporada, uma temporada um pouquinho pior, pode jogar até na La Liga 2, eu acho. Então, assim, não tem tantos bons nomes. O mercado deles, tanto de saída quanto de chegada, foi bem simples, vamos falar assim, né? Não teve nada muito extraordinário. Para mim, é um time que surpreendeu de chegar nessa posição pelo elenco que tem, mas se a gente for olhar os outros times também, é mais ou menos o mesmo nível. Ali depois do sétimo é meio um pega para capar, né? Talvez o Sevilla, que tem um elenco ali para estar mais para cima, junto com talvez o Atlético Bilbao, pelo fator casa e tudo, mas os outros é muito nivelado, eu acho. Talvez tenha uns piores, que é os times talvez que sobem da segunda divisão, alguns ali têm dificuldade, mas o resto é muito igual, vira um brasileirão sem Flamengo e Palmeiras, vamos falar assim, é muito equilibrado. Então é um time que tem que esperar para ver. Não teve grandes contratações, vão se manter. Na Conference League pode ser uma boa pelos times que vai enfrentar, mas não é um time também que eu fiz tanto. Posso vir a fazer, e se tiver algum destaque, alguma coisa mais para frente nos podcasts, a gente pode vir a falar. Mas para mim é um time que não vai ficar no meu radar, vamos falar assim. Algum destaque pro Sassuolo, Cabal? O que eu lembro assim desse Budimir aí, que é um grandão, que faz o pivô, lembrei do trabalho assim, com alguns jogos, acho que pro Real Madrid, se eu não me engano. E o Mori Gomes também é um nome assim, que vem à cabeça, um cara bem box to box. Os dois que eu lembro, assim, mas foi que você falou, daí para baixo, tirando o Sevilla e o Atlético Bilbao, que em casa virou outro time, assim, é bem assim, nivelado por baixo, bem brasileirão. A única coisa do Osasuna que eu lembro, assim, dele complicando os grandes. Eu lembro de já vi ele ganhando do Barcelona, do Real Madrid, empatando mais de uma vez, né? Então, se for ficar de olho aí para trabalhar contra, é um time que geralmente costuma complicar um pouquinho mais os jogos contra os grandes. Acho que a vantagem, o time ficou em sétimo. Entre aspas, foi uma boa para ótima campanha pelo tamanho do time. Manteve a base, praticamente é o mesmo time. Os outros times que vão disputar com ele, que ficará abaixo, que pode tomar, eu não vi grandes contratações. Então pode ser que faça uma boa campanha novamente. Agora, para mim, não é um time que vai dar padrão. Algum outro jogo pode dar? Pode. Você pode pegar algum back, mas eu acho que vai ser um time mais para over, para algum desses mercados assim menos de match odds. Em oitavo ficou o Bilbao,
Pelo que eu vi, aí esperavam mais, né? É um time que ficou fora das competições e até da Conference League. Tem a questão toda de ter que ser jogador da região, né? Que é basco ali. Tem que ser basco para jogar no time. Eles não aceitam jogadores de outro local, então já restringe muito o mercado deles. Eles perderam o Inigo Martínez para o Barcelona, talvez seja a grande perda, e não chegou nenhum grande jogador assim. Talvez o Inigo Galarreta, que jogava titular no Mallorca, seja maior, vamos falar assim, destaque. Mas não é também nenhum cara que, pelo menos no momento, né, que vai fazer diferença. Temos os destaques aí, os irmãos Williams, né, que joga nas pontas. Coloquei aí mais ou menos o time que pode jogar, mas eles têm uma quantidade grande de pessoas no meio de campo, né? Tem o Muniain, eu tava vendo, ele jogou bem menos essa temporada, mas ele jogou uma quantidade, assim, de boa de jogos. O André Herrera machucou, e aí eu não sei se ele vai voltar ou não, então tem toda essa questão, mas é um nome mais conhecido, né? Acho que ele jogou no Manchester United. E eu tenho o Nai Simon, que é o goleiro, um bom goleiro. Tem o zagueiro Paredes, eu gosto dele, eu acho ele bom. Eu acho que eles fizeram uma temporada abaixo, na verdade o Paredes é espanhol, abaixo do que o time poderia chegar, até pra gente ver o elenco do Osasuna. Mas tem toda essa questão, né? Tem que ser jogadores básicos para jogar lá, então limita muito aí a contratação. A dica que eu dou, questão de trading, o Cabal falou, é um time que em casa ele se transforma, até contra os grandes. Ok, não vai dar para pegar um back contra o Real Madrid, provavelmente, contra o Barcelona, pelo menos de forma tranquila. Mas ele joga muitas das vezes e dá trabalho, e às vezes até empata, ganha dos grandes. Enquanto os menores, de médio para baixo, a maioria das vezes eles dão uma pressão, principalmente no começo. O estádio é grande, cabe muita gente, a torcida participa, não é uma torcida de teatro, é um time sanguíneo, até pela região, né? A região que teve muitas guerras, acho que isso formou ali o estilo do pessoal. Tem toda essa questão também de independência, que já teve muito mais forte, hoje é menos. Mas é isso. Acho que é um time para trabalhar em casa nesse primeiro momento. Não imagino dando tanto padrão fora, mas em casa eu curto trabalhar. E aí, Cabal? Tem Exatamente. 8 títulos, viu? Exatamente o que você falou. Ele tem uma temporada mais abaixo, mas é um time que é o trio ali para mim, né? O Real Sociedad, o Betis e o Bilbao, que eu gosto de jogar em casa, assim, cada um seu estilo. Bilbao às vezes dá muita pressão, assim. Os irmãos Williams faz total diferença. Acho que o Iñaki Williams ele tem um negócio que tem, sei lá, uns 3, 4 temporadas que ele não. Ele joga todas as partidas, assim, apesar de ser ponta. E agora vem o irmão dele, que até parece mais habilidoso, completou bem. Também vem um catacantão, surgiu mais no final da temporada, o tal do Guruzeta. Então, sempre fico uma boa expectativa aí, mas lógico que é um time mais modesto, até acho que é até mais modesto que os que estão lá em cima, né? Uhum. Mas sempre gostei de acompanhar ele em casa. Isso aí. Outro time que é o maior, que é o nono colocado, ficou com 50 pontos, esse não pegou daqui para baixo, só o Sevilla por ter sido campeão da Liga Europa novamente, pegou vaga para a competição europeia, o resto aqui é só posição mesmo. Bem, o Mallorca, pelo que eu vi aqui, ele perdeu o Kang In Lee pro PSG, né? Vendeu bem, vendeu 22 milhões de euros, uma bela quantia. E contratação, talvez um pouco mais conhecido, tem o Larin, que é da seleção do Canadá, que foi para a Copa, compraram ele do Valladolid, né? 7 milhões e 500, né? É um camisa 9, mas pode jogar ali também formando uma dupla e tal, deslocando um pouquinho mais, talvez seja a principal contratação, né? Contrataram também um zagueiro, o Van der Iden. Esse cara jogava no União São Gilhoase, ele ir lá
ser zagueiro lá é complicado, porque os times vão tudo para frente e tal. E lá ele era super titular. Vamos ver aqui se ele vai conseguir jogar. Tem um cara veterano na frente, que é o Muriqui, vem fazendo dupla ali com o Ndiaye. E é isso, acho que eu tenho um goleiro bom que eu gosto, que é o Rajokovic, né? La Liga tem esse destaque, acho que muitos times têm bons goleiros, né? E joga no 5-3-2, jogam com a linha de 5 lá atrás, então é um time que se resguarda um pouco mais. Tem o fator casa, somente contra os grandes, há um clima bem bélico ali, né, na região, então em casa eles costumam dar trabalho, mas provavelmente é um time que eu vou passar pouco perto, vamos falar assim. A não ser que o Larim vira uma super fase e começa a fazer gols. Mas é um time provavelmente que eu vou ficar no meu terceiro gama de opções aí para trade. E aí, Cabal? Flávio, não tem nem muito o que adicionar, não. É mais ou menos isso. Outro cara que eu vi aqui que eu já conhecia de Bundesliga é o Omar Mascarell, mas é um volante comum, assim, fortão. Mas assim, pro esse nível de La Liga aí pode ser interessante. Isso. Em décimo tem o Girona, que teve um dos grandes destaques aí, foi o Castellanos, que veio do New York City. Palmeiras tentou contratar esse cara aí por 10,5, acho, 13 milhões, ofereceu um monte de coisa lá e eles não venderam. E agora ele saiu, né? Ele foi vendido para Lazio. Eles venderam ele para Lazio agora. Então perderam talvez o principal jogador aí do elenco, né, que vinha fazer mais diferença, ficou entre os principais artilheiros. E eu acho que é a grande perda, né? Além disso, teve também o Oriol Romeu, que foi para o Barcelona. Para eles era muito importante. Também tinha um volante, né, o Terrates, que era um cara que jogava bastante. Mas até contrataram alguns jogadores interessantes aí. Esse Dovbyk, que veio do Dnipro, eu tava olhando os números dele, tudo bem que é Ucrânia, mas o cara fazia gol a rodo, eu nunca vi um trem daquele. Era todo jogo, 1-2, 1-2, 1-2. Não sei se ele, se ele vai ser do nível do Castelhanos, mas números ele tem lá na Ucrânia. Vamos ver como é que ele vai jogar. Veio por 12 milhões de euros, não um valor muito barato, então pode ser que encaixe. Trouxe o Savinho também, eu acho interessante, ele é um ponto esquerdo ali. No momento ele estava jogando com o Stuani na frente, mas pela idade e tudo, eu acho que esse cara que veio da Ucrânia logo vai pegar essa vaga dele. E a outra ponta ali é o outro ucraniano também, eu gosto dele, né? O Tsigankov, é bom esse cara também. Bom sim, né? Pro nível de Girona. E o Girona é um time que, acho que a característica maior, assim, que eu lembro do Girona é que ele sempre costuma aproveitar alguns jogadores novos, né? Lança muito ali, acho que eles têm essa questão de vender e tal, então eles testam mesmo. Mas é um time que é da parte de baixo da tabela, vai lutar para não cair. Talvez o nome mais conhecido que chegou aí a custo zero é o Blind, né? Que é lateral barra zagueiro, lateral esquerdo barra zagueiro. Vamos ver se ele vai jogar ou não, a gente ainda não sabe. Mas eu gostei de alguns nomes, igual, por exemplo, o Savinho, eu acho ele pode ser um jogador que vá bem lá. Mas é um time para fazer quando não tem muita opção, né? Vamos falar assim. E aí, Cabal, algum nome de destaque nesse daí ou mais ou menos igual o Mallorca? Não, esse acabo conhecendo um pouquinho mais ali. Achei legal o Blind, né? Não sei qual a idade desse cara, mas 37, eu acho. 37. Eu lembro assim do Girona mais over, mais trocação, assim, de não respeitar tanto. Porque a gente já comentou isso, porque esse segundo escalão aí da La Liga é bem under, assim, bem estilo brasileirão. Lembro do Girona mais trocação, assim. Castelhanos estava jogando muito, durou pouco, né? Mas achei interessante esse nome aí da Ucrânia aí. É um time assim que anima mais um pouquinho que os outros assim de submundo, mas provavelmente eu vou ver ele mais quando jogar contra o grande, né? Isso. É,
11º foi o Rayo Vallecano, é um time que oscila bem entre a primeira e a segunda divisão e vai vir para isso. Então, provavelmente a gente vai trabalhar bem pouco. Questão de nomes, eu acho que olhei aqui, são até dificuldade do Nova, mas eu acho que o Falcão Garcia seja o nome mais conhecido, mas ele nem é titular, não vinha sendo titular. Eu imagino que pela idade também não vai ser titular, pelo menos constantemente. Ele tem contrato só até o meio do ano que vem. Talvez seja o nome mais conhecido, mas é um time que o principal destaque é a linha de 3 até do atacante, né? Tem alguns nomes ali que estão há bastante tempo, igual o Palazon, entre o Garcia também, está há muito tempo lá. Mas é um time para lutar para não cair. É outro time que provavelmente a gente vai fazer mais, ou praticamente só quando ele for jogar com os grandes ou times ali, um Betis da vida e tal. Não vejo tanto, para mim, né? Tanto destaque assim. E aí, Cabal? Isso aí, você até falou o elenco dele, eu nem consegui descobrir que era ele. Acho que o nome mais famoso é o Radamel Falcão, já tá velho, já é bichado. Não dá para contar, resumindo. Tem esse Palazon aí que eu lembro, assim, não me é estranho, mas eu sei muito pouco. Sei que era um time, teve uma temporada muito boa, não sei, retrasada, mas assim, um futebol bem rústico mesmo, nada demais. Esse aí é o time que vai sofrer todo o jogo, gente, para ganhar. A não ser que surpreenda, ninguém espera, mas a tendência é todo jogo suar cada pontinho ali que tá ganhando. Então, esses times é muito difícil trabalhar match odds. Aqui um time que não foi bem, foi o 12º Sevilha, e que vai para a Champions, por causa que foi campeão da Liga Europa. E eu acho que muito porque o treinador não encaixou com o time, né? O São Paulo, para mim, não deu certo. Mas eu gosto do time, acho que tem boas peças, e eles trouxeram algumas peças interessantes. Ele trouxe o Badé, né? Se fala isso, Loic Badé, lá do Rennes. Pagaram até caro nele, 12 milhões de euros para um zagueiro, né? Tô falando caro do nível que é as contratações do Sevilha, pessoal. E também um titular absoluto lá do Eintracht Frankfurt, que era o Djibril-Son, e por 10 milhões. Não perdeu ninguém muito relevante, na minha opinião. Gosto do goleiro, é o Dimitrovic. A linha de 4 atrás ali, ela sofre muita alteração. O lateral direito ali muitas vezes reveza, né? Mas o principal é o Navas. Eu estou colocando o Badé como titular, o Gudel e o Acunha. O meio de campo, muitas opções também. É um time que tem vários jogadores ali da posição. O Fernando vinha sendo mais titular, mas eu acho que pela idade ele pode jogar menos. E a gente não sabe se o Djibril vai começar como titular ou não. Tem o Ocampos, gosto dele. O Lamela, para o tamanho do Sevilha, também é um jogador interessante. Tem um camisa 9 que faz seus gols, é um cara brigador, tem uma certa técnica, vamos falar assim, que é o En-Nesyri, né? É um Na marroquino. Copa jogou bem. Sim, eu aprendi a falar o nome agora, o Cabal me corrigiu tanto. E tem outros nomes interessantes, conhecidos. Tem o Rafa Mir, tem o Susso. O Susso, ele é praticamente titular. Eu vi lá, eles rodam muito esse meio. Então, a gente... É até difícil escalar o meio de campo. Vai rodar constante. Tem o Januzaj, que é outro jogador conhecido. Tem o Papo Gomes, que não é titular, mas ele entra como titular em alguns jogos, né? Não fica só entrando de reserva, não. Ele joga alguns jogos titular. Tem o Montiel, que foi campeão do mundo pela Argentina, mas parece que o River está querendo levar ele de volta, porque ele não está gostando muito de ficar revisando lá na lateral. Então, assim, tem nomes, tem 2 goleiros bons. O Bono revisou com o Dimitrovic. O Bono era nas Copas e o Dimitrovic no campeonato da La Liga. A gente vê que é um bom elenco. Eu acho que não encaixou com o técnico. Eu acho que a posição deles seria bem acima desse 12º. Para mim, ia disputar com o Real Betis e Vila Real ali, até no Atlético de Madrid, um pouquinho forçando, até no Real Sociedad. Para mim é nesse nível. Para mim ele é melhor que o Osasuna. Mas
igual eu falei, futebol não é só o que tá no papel, né? Não fez uma boa temporada. Em casa, se for bem, ótimo time para fazer, na minha opinião. Tinha uma certa dificuldade para fazer gol na temporada atrasada. Tinha muita posse, mas de repente não conseguia fazer o gol e aí perdia o padrão, porque você não consegue manter aquele ímpeto o tempo inteiro, né? Mas eu gostava de fazer o Sevilha. É um time que se encaixar, né? Eu vou tentar fazer alguns jogos aí para ver como é que ele tá. Em casa eu acho uma boa opção. E aí, Cabal? O Sevilla para mim, pelo elenco, assim, que ainda veio mais gente, Delaney voltou, tem esse cara do volante aí do Frankfurt. Eu acho que seria uma quarta força mesmo, tirando Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, vinha eles. Eu acho que também tem muito a ver que não deu certo com o São Paulo e também com o técnico anterior. Acho que já São Paulo já pegou o bonde meio andando assim. Eles foram muito mal na La Liga, né? Ficaram na zona um tempão. Mas é o negócio, é o Lopetegui, por olhar aqui. Já vinha mal com o Lopetegui, final do Lopetegui, que é outro cara que inventa pra caramba também. Aí veio São Paulo e ficou assim, não casou mesmo. E aí veio outro cara aí que eu nem olhei o nome ali, nem é um cara conhecido, não, e ele meio que deu a recuperada, né? Ele pegou o time já avançado na Euro lá, como é que é? Europa League, que é o negócio que o Uhum. Sevilla sempre ganha mesmo, mas não é um campeonato nada fácil de porque esse ano tinha o Barcelona, tinha o Manchester United, Ganhou da e Roma no final, né? na Roma, e deu uma melhorada, né? Tanto que chegou ali a ficar no meio de tabela, tipo, nós vamos um tempão, mas assim, esse ano, se encaixar, tem time para dar padrão, sim, para ficar de olho. Eu lembro na época que antes do São Paulo, esse bobear o Lopetegui dava muito padrão e não marcava, né? Era um sofrimento para marcar. Então, tomara que esse ano dê padrão e dê para pegar. E eu imagino que as odds vão estar boas, principalmente pela desconfiança da temporada passada. Então, vale a pena aí ficar de olho, ver se o Sevilha vem bem essa temporada. Isso aí. É, 13º Celta de Vigo. Confesso que o Celta de Vigo eu fiz muito quando era o Kudê, que era bom de fazer. Porque o Kudê jogava contra todo mundo, atacava e aí ficava bom para trabalhar odds não, over goals, então era bom fazer. Depois que ele saiu, confesso que eu fiz bem menos ou quase nada o time. Olhando pelo mercado de transferências, chegou praticamente quase ninguém, né, investiram muito pouco. É, perderam o lateral titular, né, foi para o Atlético de Madrid, que é o Javi Galan, e chegou o Manu Sanches pro lugar dele. Foi uma troca, né, praticamente. Apesar que eles receberam 5 milhões de euros, mas veio a custo zero, né, tendo entrado no negócio, aí vamos falar assim. Perderam o Denis Soares também pro Vila Real. E isso, né? Santimina não foi para lugar nenhum, só saiu. Pelo elenco, eu senti que mudou mais o meio de campo e o camisa 9 ali. Porque o Aspas, né? Que é talvez o jogador um pouco mais conhecido, ele meio que roda algumas posições ali, mas ele não é bem o 9. Talvez ele seria o jogador atrás do 9. E chegou o Larsen para compor recentemente. Mas é um time que não me traz. Assim, eu olho para o Sevilha, eu tenho vontade de fazer o jogo de Sevilha, o Betis, eu tenho vontade. O Celta não, o Celta provavelmente vou fazer só quando ele visitar os que eu quero fazer. Então é um time que trouxe o Pérez, né? O Carlos Pérez aí do. É Carles, né? Carlos Pérez do Roma, mas é um jogador que praticamente não jogava lá, então não tem muito aí que falar não do Celta. Para mim, esse aí eu vou pular no trade por enquanto. E aí, Cabal? Eu acho que o Celta tinha um bom time, assim, em algum momento. Quando a gente começou a fazer trade ali, depois da pandemia,
muito com a Thiago Assi, tá aí até hoje. Ele, se for fazer jogo dele, tem que ver se ele tá ou não, porque realmente é outro nível comparado ao time. Mas eu acho que ele vem caindo, do Kudê já foi um trabalho para de ser bom para over, assim, mais decepcionante resultado, e eu já não me anima tanto, não, assim, para acompanhar. Mesmo, apesar de eu gostar muito de Águas. Acho que caiu muito o entorno. Eu também acho que um time para mim que vai sofrer para se manter, vamos falar assim. O outro time como a gente vai chegando perto do final aí, pessoal, o nível vai caindo, tá? Então, o Cádiz é um time que no começo, quando ele subiu, eu gostava, porque era um time muito over, levava, fazia muitos gols, mas depois mudou ali, já não fazia tanto e também não levava tanto, eu larguei de fazer. O time titular, eu acho que não tem nenhum grande destaque. Tem um Uruguai, o Campo, mas ele está machucado, ele nem deve começar. Coloquei ele até no time aqui, mas porque falta opção. Meio e linha de frente é um time bem carente. O ponto forte é a zaga, que já tem um tempo, e os laterais, mas o meio e o ataque é muito carente, vamos falar a verdade. Eles perderam algumas opções de alas, né, e de centroavante. Não trouxeram ninguém muito conhecido, né? Trouxeram, por exemplo, um cara que jogava no Valladolid, era reserva, o Mates, um venezuelano, as contratação. Talvez o mais conhecido seja o Lucas Pires, né? Lateral esquerdo, que veio do Santos, que vai disputar a vaga aí com o Hernandes, que vinha jogando aí na reserva do Espino, que foi para o Raio Vallecano. Então é um reserva com uma contratação, né? Então a gente não sabe ainda quem vai jogar. Mas é outro time também que devo fazer só quando ele visitar os times que. Visitar não, for jogar com times que eu quero fazer mesmo, né? Mas não me atraiu, pelo contrário, acho que é para não cair esse daí. E aí, Cabal? Back Cádiz? Bem difícil, né? Mas o Cádiz, ele é tipo um borrom. Esses times assim que você acha que vai cair logo e não cai. Mas eles são bem organizados mesmo defensivamente. Realmente não vem de fácil a vitória ali. E é traiçoeiro pra caramba. Eu lembro de já ter tomado o gol do Cádiz. Eles fazem gol do nada. É um time assim que joga bem nas suas limitações mesmo. Pode ser traiçoeiro, né? Você vai ver ele todo recuado, então vai dar vontade de entrar contra sempre, mas tem que ver bem aí. Até porque o mercado também já não acredita nele. Tipo a Tom Benz, que tá falando assim. Já põe ódio de zebra e joga como zebra mesmo. Mas você tá aí até hoje, porque é um time bem organizado e é traiçoeiro. Já lembro de vários jogos aí de ganhar de 1-0 ali e tal, contra-ataque. O próximo time é um time que eu acho que ele ficou na posição também que, pelo elenco e tudo, não era para tanto. Ele ficou em 15º, foi o Getafe, é um time novo, acho que é de 85. Quando eu comecei a assistir La Liga, assim, logo depois ele quase foi campeão, ele chegou a liderar um tempão o campeonato. Depois o Real Madrid passou ele no final e quase foi campeão. Eu acho que o destaque maior é alguns jogadores que já vêm há um tempo jogando aí. A linha de frente é bem antiga, e o Nau e o Maioral, faz até rima, né? O Nau tá machucado, mas ele deve, quando voltar, a ser titular. O Maximovic também tá lá faz um tempinho. E ele é um time mais defensivo, na linha de 5 ali, com 3 zagueiros bem fixos. Dois lateral também não sobe tanto, assim. Não é um time que me agrada tanto, mas eu acho que é um time que ele tende a subir na tabela, na minha opinião. Acho que ele não vai ficar tão abaixo, não. Eu acho que tem vamos falar assim, uma tendência a subir aí, talvez 3, 5 posições no máximo, ok? Mas 15º eu acho um pouco esticado. Mas é um time que acho que ele é muito defensivo. Talvez seja um Atlético de Madrid da vida aí, dos times menor. Então devo fazer só quando jogar com os times também que eu já tô querendo trabalhar. E aí, Cabal, lembra desse Getafe quase campeão ou não? Não, lembro não.
Eu lembro desse Getafe aí da linha de 5, que a né de hoje, eu até olhei aqui o técnico é o mesmo, é o José Bordalás. Ele até foi para o Valência temporada, mas voltou. E ele sempre é esse time aí mesmo, linha de 5, 3 volantão e uma dupla de ataque. Já tem anos que é assim. Ah, muita gente é o mesmo ali, que eu tô olhando os nomes ali. Esses dois são bons, Ama Barra e Maximovic, assim, é pesadão, do estilo Getafe, é um time assim, tipo Cádiz, mas com elenco melhorzinho, assim, de você vai ver eles recuado, vai parecer que ele não tá fazendo nada, eles vão lá na bola parada, vão lá na ligação direta e acham um golzinho. É, é isso aí mesmo. Pra mim, tem muito o que falar mais não. Agora, outro time que quase caiu e eu acho que ele vai cair agora, se não trouxer muita gente, e já foi campeão, né? O Valência tem 6 títulos, vem numa crise aí financeira, é, institucional grande. É, passou muito perto ali de cair, teve uns jogos bem tensos no final. Talvez os jogadores mais conhecidos sejam o Gabriel Paulista, zagueiro, e a gente nem sabe se ele vai ser mesmo titular, tem uma disputa de posição ali. E talvez o Diacabi, o outro zagueiro, né? Talvez a zaga ele seja mais conhecido. O Gaiá, lateral esquerdo, seja os jogadores assim, quem acompanha mais de perto, né, o futebol, tem um certo conhecimento. Mas é um time bem limitado. Você pensa nos times que o Valencia já teve, já foi campeão. Eu lembro quando tinha o Canizares no gol, que era muito loucão goleiro. E agora tem esse time aí, talvez o jogador mais conhecido, além do Gabriel Paulista, seja o Samu Castilheiro, né, que tá machucado e talvez a gente não veja ele no começo. E nem é um cara Se, que nunca me vingou muito. então, perderam o Mussá, que é talvez o principal jogador assim, em questão de futuro e qualidade para o Milan, venderam bem, né, 20 milhões de euros, mas em relação a quem entrou, veio o Pepelu do Levante, então bem fraco, né? Trouxeram o zagueiro do Lyon, né, o Senk Oscar, que talvez é o que vai disputar a posição com o Gabriel Paulista, talvez pode ser titular. Perderam o Cavani para o Boca, mas o Cavani talvez não seja uma grande perda, assim, pensando em nível de Europa. Mas é um time que talvez quem já acompanhou esse time na época áurea, né, não faz nem tanto tempo assim, eu acho que vai sofrer um pouquinho. Acho que tende a ser mais um ano bem complicado aí. Eu vi os comentários na rede social da torcida, todo post do Valência, a torcida tá puta de raiva, falando como é que vai que esse time. Então, acho que é um time para ficar de olho aí para entrar no lei dele, né? Beca o outro. E aí, Cabal, alguma consideração? Eu lembro também, não chegou a grandes coisas, mas eu lembro de um falante muito bom que tinha o Davi Silva, Davi Vida. Mais gente aí que estourou aquela época, assim. Uhum. Até olhar que eu tinha olhado. Ele tinha uma certa. Revelava, né? Bons nomes. O É, Edu, o Juan, Edu jogou lá. Juan Mata, Edu, Raul Albiol. Sim, todos de lá. Sim, bastante gente. 2009, 2010, eu lembro do Valência bem legal, até jogava assim no PES da vida. E foi caindo, né? O Valência ainda tinha um time ali de chegar na Liga Europa e tal. E a temporada passada já deu para ver que estava bem de qual é da questão financeira, que vários times da Europa, da Espanha estão passando, mas o Valência parece ser um pouquinho mais grave essa crise. E me assustou o ataque que você falou lá, que perdeu o peça, não repôs ninguém. Sempre lembrando, a janela ainda não terminou, né? Uhum. Foi o que você falou, ficar de olho para trabalhar a lei, né? Até por ter um nomezinho capaz de ter umas odds boas para isso. Isso. Somente em casa, né? Contra times menores, assim.
menores assim, do mesmo nível, né? Você não vai entrar talvez num Cádiz e Valência, o Cádiz melhor é complicado. Mas. Mas assim, um Sevilha, um Atlético Bilbao, as odds talvez vão começar mais equilibradas pelo nome e pode ser uma oportunidade da gente trabalhar contra, né? Porque pela qualidade, eu não sei o que eu falou, acabou a janela, talvez traz mais gente, mas tá bem fraco. Então, isso que eu ia te falar, que a primeira rodada aí dia 11 é Sevilha e Valência, odd 2,02 para Sevilha, odd 4 Valência, eu vou ficar Bom, de tá olho boa, aí. hein? Tá bem Porque os legal. elencos, bastante de diferença o nível do Sevilha em casa ainda. É a primeira Porque chip aí, ó, Sevilha odd 2. pode ser mesmo. E até porque o pessoal tá muito com a ideia de Sevilha que quase caiu, talvez, ok, foi campeão da Liga Europa, mas lutou muito pelo rebaixamento, né? Chegou a ficar, não sei se em último, mas estava lá nas últimas posições. Mas no papel, o Sevilha tem muito mais potencial do que demonstrou, né? Bem, o último, antes de a gente terminar, que os que subiu, a gente vai só falar quem subiu, porque a gente não sabe nem o elenco direito, eles estão montando, né? É o Almeria, que foi na posição aí, que é a última que se salvou, em 41 pontos. Ele ficou um ponto acima do Granada, não, do Valladolid, que caiu. Eu olhei o time, eles mantiveram praticamente quase todo o time, não mudaram quase nada. Então, assim, fiquei bem assustado nessa questão, porque o time que quase cai, beleza, é um time que deve ter muito dinheiro, mas a gente pensa, assim, não, eles vão arrumar alguma coisa, né? Busca na Série B, alguma destaque, alguma coisa que der para trazer, mas foi bem tímido, muito tímido. Eu acho que talvez a melhor contratação deles tenha sido o, o Edgar Gonzalez, que é um zagueiro que estava no Betis, o Luiz Soares. Na verdade, as três foram boas contratações, né? O Luiz Soares, centroavante do Olympique, e o John Lop, que é um volante do Reims, do Stade Reims, né? Mas, assim, muito fraco. Eles perderam o Bilal, né? Bilal Torre foi para Atalanta, eles venderam bem, 28 milhões de euros, foi pro lugar do Boga. O Bilal foi pro lugar do Boga, acabou. Meu Deus, Atalanta. A Atalanta gosta. Então, assim, perderam o principal jogador em nome, assim, perderam o zagueiro Rodrigueli, que jogava bastante ali. E é isso, perderam o ponto de direita também, que era o Oliveira. Acho que é um time que foi três boas, mas eu acho que corre muito risco de cair. Ainda mais que o nosso amigo Léo Batistão não tá jogando, tá machucado, não vai começar. Além dele, acho que tem mais dois nomes aí. O Schumi, que é o zagueiro, também tá machucado. E tinha mais um, que eu esqueci o nome. Acho que eu não sei se é o Robertoni. Acho que o Robertoni voltou. Mas três caras estavam machucados do time que costuma ser titular. Tem o Lázaro, ex-Flamengo, que deve ganhar bastante minutos nessa temporada, até pela ausência no começo do Batistão. Mas um time que o Batistão talvez era o principal atacante, a gente tem que tomar cuidado. Então, para mim, é outro time aí que é para lei, né? Não sei que o Lázaro faça uma grande campanha aí, estoure na Europa e o time consiga fazer boas partidas. Mas mesmo assim, não vai ser um time para back, né? É um time pra gente talvez correr do back e ir pro Leido a ele. E aí, Cabal? Eu confesso que eu vi bem pouco. Eu lembro desse Luiz Soares, que já estava nele, está emprestado. É um cara bem rápido, tá? Então, se for trabalhar contra aí, tem que ver se esse cara não tá puxando contra-ataque. É um cara perigoso, assim. É o Luiz Soares falso, tá? Acho que até colombiano. E pode fazer uma dupla boa ali com o Lázaro ali, de velocidade, mas imagino brigando para não cair de novo. Também acho que vai ser isso daí. E aí, pessoal, caiu três times, né? Que é o Valladolid, o Espanhol e o Elche. O Elche caiu bem caído, que ele ficou com 25 pontos, ficou 16 pontos para sair da zona de abaixamento, então caiu com força. E subiu o Girona, o Granada, desculpa, campeão da La Liga 2, o Espanhol e oh meu Deus, o Granada, o Las Palmas, primeiro e vice, né? E pelos playoffs, né? O Alavés.
que também são times que alternam muito entre primeira e segunda divisão. O Las Palmas até ultimamente anda subindo e caindo constantemente. Sobre elenco, é difícil a gente avaliar qualquer coisa agora, porque eles estão subindo da segunda divisão, então sai muita gente, chega muita gente, né? Não tem como manter a base, pelo menos a maioria dela, né? Talvez até manter uma certa quantidade, mas você tem que trazer novos jogadores. Então esses times eles vão mudar totalmente o estilo de jogo, competitividade é outro nível, e a gente ficar avaliando esses times aqui em relação ao elenco e tal, é perda de tempo, entre aspas. A gente vai avaliar algo ainda que não está nem se formado. São times para esperar o live e ver como é que vai jogar, quem for fazer. Como são times que tradicionalmente lutam para não cair e tal, eu vou começar não fazendo, né? Eu vou observar provavelmente quando eu for jogar com times que eu vou estar trabalhando. Mas o Granada era um time que costumava ser, assim, corajoso, né? Jogava muito bem de contra-ataque e tal, mas não tem muito o que falar, igual eu falei. Acho que destaque, né? O Jesus Valerro foi pro Granada, que é aquele zagueiro do Real Madrid. O Munir, que já passou por 200 times, foi pro Las Palmas, que jogou no Barcelona. E é isso. Acho que não tem nenhuma grande nenhuma grande coisa para falar desses times, né? Vamos esperar o live aí, como que eles vão montar os times, para a gente ver se tem alguma outra coisa aí para a gente ficar esperto. Mas no momento é aguardar e ver como é que eles vão jogar. Mas o principal é isso. Então, pessoal, se eu fosse destacar os times aí que eu gostaria de fazer, seria o Barcelona, o Real, o Betis e o Sevilha. Acho que é os times que eu mais me interessei aí no momento. Acho que não tem outro, não. E aí, Cabal, para você? Real e Barcelona não tem jeito. Os que eu gosto, né? O Betis, Sociedade, com o pé atrás, né? Porque assim, o centroavante confiável. E o Bilbao, gosto de olhar em casa. E o Sevilha, que eu tô botando fé que vai voltar a ser o Sevilha de antes. E a gente vai pegar o de boa aí no começo. Hein? Isso aí. O time que a gente falou que tinha melhorado, que a gente tinha. Era o Betis, né? Pai, Foi o nem eu Betis. lembro. Acho que Não, foi. acho que foi o Betis, foi o Betis. Não, então é isso. Acho que a gente tentou resumir ao máximo possível. Meu áudio tá dando problema, provavelmente vai ter uma emenda aí depois que a gente teve que parar de gravar aqui. Ficou um pouco muito longo, né? O conteúdo, até é bom pra gente se adaptar para os próximos aí. Talvez nos próximos a gente separa por do que esperar, e aí os times ali que não tem muito o que esperar, a gente só passa por cima falando eles, que são os times que a gente não vai trabalhar, né? Mas eu acho que ficou legal, a gente acabou passando por todos aí, mas os próximos a gente faz menor, aí que a gente separa por times de título, times que pode surpreender, e aí os outros a gente só passa falando bem rápido, assim, para não consumir tanto tempo, né? Eu acho que ficou legal aí, espero que vocês aproveitem e vamos tentar fazer aí dos outros 4 aí o mais rápido possível. E aí, Cabal, deixar você se despedir, depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí que gosta da La Liga, que gosta de trade, né? Acabou ficando longo, foi falando que tá adaptante, nunca gravou um assim. E é isso, né? Às vezes a gente vem com pouca expectativa, mas às vezes pode ter bons lucros aí na La Liga. Nada que um green não mude, né, Cabal? É, Mas é isso aí, pessoal. Acho que foca nos times mais fáceis e se for gostando, vai passando para próximos ali, vai na escadinha. E trade é aquele negócio, quando um time costuma destacar, logo, logo você tá sabendo que todo mundo começa a divulgar e falar, fala, esse time aqui bom demais, tô pegando green e tal, então logo, logo vocês já estão por dentro também, mas quem nunca fez ou quem fez pouco, começa pelo mais fácil, né? Igual quando você começa a academia, começa nos pesos menores, depois vai subindo.
Mesma coisa é isso aqui. Começa pelo mais fácil e com o tempo vai aumentando a dificuldade e vai se aventurando. Então é isso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Falou.